Existem lugares no mundo onde o sagrado e o insalubre se misturam, de uma forma quase inacreditável. O rio Ganges, na Índia, é um dos maiores símbolos disso. Em alguns trechos, principalmente próximo às grandes cidades, ele virou praticamente um esgoto a céu aberto. Só em Varanasi, um dos pontos mais sagrados para o hinduísmo, mais de 300 milhões de litros de esgoto não tratado são despejados diariamente no rio. Isso mesmo, 300 milhões. E essa é só uma das dezenas de cidades por onde ele passa. Em algumas análises feitas ali, o nível de coliformes fecais era mais de 120 vezes acima do que seria considerado seguro para o ser humano. Mesmo assim, todos os dias milhares de pessoas continuam se banhando nessas águas, bebendo dela, fazendo rituais, lavando suas roupas e até mesmo cozinhando, porque para elas aquilo ali não é só um rio, é fé, é tradição, é parte da vida delas. Esse é o rio Ganges. Antes de virar esse retrato tão grave da crise sanitária, o Ganges nasce num dos pontos mais puros e bonitos do planeta, as geleiras de Gangotri, no alto dos Himalaias, em uma altitude de aproximadamente 4.000 metros. Lá, a água desce gelada, com uma cor esverdeada, cristalina, parecendo saída de um cenário de filme. E o mais interessante é que essa pureza continua por muitos quilômetros. O Ganges atravessa boa parte do norte da Índia, com uma qualidade de água ainda aceitável, passando por áreas menos densas, cidades menores, regiões agrícolas e santuários naturais. É só depois que ele se aproxima de centros urbanos altamente povoados que a situação começa a se agravar drasticamente. No total, o rio percorre mais de 2.500 quilômetros, desde a nascente até desaguar no Golfo de Bengala, e ao longo desse trajeto, ele abastece direta ou indiretamente cerca de 400 milhões de pessoas todos os dias. É a maior bacia hidrográfica da Índia e uma das mais importantes do mundo. Mas essa densidade humana gigantesca na região está trazendo um peso que o rio não está mais conseguindo sustentar. Em alguns locais da Índia, especialmente na região de Kanpur, estima-se que mais de 100 fábricas despejem resíduos tóxicos diariamente nas águas do Ganges sem qualquer tratamento. Estamos falando de metais pesados como chumbo, mercúrio e arsênio, que contaminam não só a água, mas o solo e toda a cadeia alimentar da região. A situação é tão grave que em alguns pontos a água do Ganges simplesmente não tem oxigênio suficiente para sustentar a vida aquática. E o impacto disso não é só local. Essa água poluída segue até o oceano, contribuindo com o aumento da poluição marinha, prejudicando a pesca, afetando as comunidades costeiras e ampliando o risco de doenças. A estimativa é que somente na Índia, centenas de milhares de pessoas morram por ano devido a doenças relacionadas à contaminação da água, muitas delas ligadas ao rio Ganges. Mesmo diante disso, a fé das pessoas continua inabalável, e é aí que mora uma das maiores contradições e polêmicas. Para muitos, a água do Ganges não pode ser impura, porque é divina. A deusa Ganga, que é personificada no rio Ganges, segundo a tradição hindu, purifica todos os males, inclusive os físicos, e isso explica por que tantas pessoas ainda confiam no rio, mesmo diante das evidências visuais e científicas da poluição. É importante entender, sem julgamentos de valores e sem preconceitos, que essas pessoas seguem uma cultura muito antiga, com uma relação sempre muito próxima ao Ganges. Essa situação precária se deve a vários fatores, como a falta de acesso a alternativas, abandono estatal e desigualdades. É uma fé muito antiga, sendo colocada à prova por um colapso ambiental moderno. A verdade é que não faltam iniciativas tentando mudar esse cenário. O programa Namami Gange, por exemplo, lançado em 2014, destinou mais de 4 bilhões de dólares para ações de despoluição, tratamento de esgoto e conscientização. Algumas melhorias aconteceram de fato, principalmente nas cidades menores, mas os desafios continuam imensos. A velocidade da poluição ainda é maior que a da recuperação. O rio Ganges, no fim das contas, é um retrato profundo
profundo de como o sagrado e o caótico podem caminhar lado a lado. Ele mostra o quanto um povo pode amar um rio, depender dele, confiar nele, mesmo quando ele se transforma num ambiente hostil à vida. E ao mesmo tempo, nos faz refletir sobre o papel do poder público, da infraestrutura básica e como a fé sozinha não pode resolver uma crise ambiental desse tamanho. O Ganges é sim sagrado, mas está sendo sufocado, e enquanto isso acontecer, a vida de milhões de pessoas segue em risco, num paradoxo diário entre devoção e sobrevivência.